Boa noite a todos. Eu acho que casou bem o evangelho que fala de caridade para começarmos uma palestra sobre dinheiro. Esse tema é muito desafiador, né? Se vocês forem procurar no ambiente espírita palestras sobre o dinheiro, vocês vão achar muito pouco material, né? Muito poucas pessoas ousam misturar o sagrado com o dinheiro, né? A gente tem uma separação, né, mental e até assim a gente mesmo, assim, né? Eu falo por mim, por exemplo, eu sou economista, né, de formação, sempre trabalhei com o mercado financeiro e, em paralelo, sempre fui, né, uma estudiosa aí do espiritismo, né? Sempre gostei muito dessa matéria. Mas uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa. Eu nunca vinculei, por mais que fosse a minha, vamos dizer assim, a minha formação, né, economia o relacionamento com o dinheiro seja uma coisa para mim absolutamente natural, eu não misturava os temas. E foi com uma palestra da antroposofia que a gente teve aqui, né? Quando na época teve uma época que o cajueiro, foi naquela época da pandemia, que virou aquela sensação de medo, ninguém sabia para onde que ia dar, como é que a gente ia pagar os professores, como é que, né, os pais iam pagar as mensalidades, e aí começou aquela discussão. E nesse contexto começou a surgir essas discussões, né, de profissionais da antroposofia, né, que estudavam o dinheiro. E a antroposofia tinha uma leitura, né, não sei se é a antroposofia ou, né, o palestrante que fez essa leitura, vamos dizer assim, que é o Juan Melé. E esse cara, o trabalho dele é muito incrível, né, porque ele tem uma proposta de banco ético. E ele criou em vários países da Europa esse banco ético que foi um sucesso, depois eu falo sobre ele. E esse Juan Melé vem para o Brasil e dá palestras sobre o tema que ele chama de dinheiro e consciência. E eu fiquei maravilhada, porque eu achei que era uma relação tão harmoniosa com o dinheiro, que eu falei assim, eu preciso desenvolver isso, porque para mim, a minha opinião, a palestra dele, que pese ele ser um cara brilhante, faltava uma amarração do espiritismo, sabe, assim, porque ele vai conectando, né, o uso do dinheiro, mas não tem, vamos dizer, essa parte tão clara do espiritismo, né, dessa relação com o plano espiritual, vamos dizer assim, tão clara no sentido dessa explicação. Então eu falei assim, eu vou tentar fazer esse mix aqui hoje, né, de trabalhar esse tema dentro do espiritismo, né. E aí a gente começa com umas provocações, né? A gente vai demorar um pouquinho para chegar no dinheiro ainda. A gente começa com umas provocações aqui para a gente conectar com o tema. E aí eu pergunto a vocês, né? Qual é o sentido da vida? Por que estamos aqui agora, né? Vivendo nesse planeta, né? Para que nascemos, morremos, envelhecemos, né? Então, qual o sentido da gente estar aqui? Então, para falar desse tema que a gente vai desenvolver, esse é o fio condutor. A gente precisa ter uma clareza, assim, a gente precisa ter essa resposta, assim, ó, pum, na ponta da língua. Para que estamos aqui e agora? Qual o sentido da vida? E aí a gente se pergunta, é para sobreviver? A gente está aqui meio assim, meio Darwin, vamos dizer assim, né? Aperfeiçoando o corpo e sobrevivendo do jeito que dá, e criando, se alimentando, e fomos criados do acaso, e nesse acaso estamos vivendo e sobrevivendo? Ou a gente veio aqui para quê? O que cada um assim, vem de pronto, né? A razão de estarmos aqui. Não sei se alguém quer falar. Eu acho que é para aprender a fazer o É isso. E aí, a gente, às vezes, quando os pais, né, quando vão educar o filho, falam assim, olha, estuda bastante para você ganhar dinheiro, né? E a criança já fica com aquele imprint, né? Eu tenho que estudar para ganhar dinheiro. Mas a reflexão que eu trago, né, qual é o sentido de ganhar a vida? Estuda para você ganhar a vida. O que a criança entende, assim, né? Eu quero ganhar a vida. Então, assim, eu quero ter as coisas, eu quero ter dinheiro, isso é o fio condutor do que por estamos aqui.
E parece que não é bem essa resposta. A gente não vem com essa visão reducionista de viemos para sobreviver ou estudamos para ganhar dinheiro. Né? É muito reducionista se a gente for pensar. Se a gente for pensar assim, para que a gente faz arte? Para que tem a poesia? Para que tem a música? Né? Não casa sobrevivência com essa nossa busca, né, pelo belo, pelo... Então, assim, a gente percebe que não, assim, a resposta não é essa, né, não, a gente não veio para sobreviver, a gente veio para mais. E aí a gente começa a pedir auxílio, né, dos universitários para dizer assim, por que eu estou aqui? E o nosso grande mestre, né, Jesus, já ali, né, há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, ele trouxe algumas dicas aí, né, para que nós viemos para cá, para a Terra. Primeiro ele fala, conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres. Aí você fala, tem um caminho aí, eu tenho que saber qual é a verdade, né? Para eu ser verdadeiramente livre. E aí perguntam, mestre, qual o maior mandamento, né? O que diz a lei? E aí ele fala, deixa eu ver se eu boto, consigo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Então, Jesus fala, a lei, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí ele fala, e tens um segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Aí você fala, então tá aí, né? Tá me dando uma direção. Jesus está me dando uma direção. Mas quando Jesus fala assim, amarás o teu Deus de todo o coração, vocês conseguem entender o que isso significa? O que é amar a Deus de todo o teu coração, né? Quando ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo, às vezes a gente não sabe nem como é que se ama. A gente nem consegue se amar ainda mesmo, né? Então, assim, esse entendimento ainda, acho que Jesus ainda assim, deixou alguma coisa ali para a gente conseguir compreender, né? Não ficou assim, claro, ele deixou preto no branco, né? Amarás teu Deus, mas de fato a gente tem uma dificuldade de entender o que é amar Deus. A gente não entende o que é Deus, a gente não entende, né? O que é amar a si mesmo, o que é amar a mim mesmo, é cuidar de mim, né? Então, a gente tem aqui um bom guia, vamos dizer assim. E para fechar, né? Ele fala que vós sois deuses. Aí a gente fica assim, né? Então, o que isso quer dizer, né? Vós sois deuses. A gente entende que a gente tem uma capacidade, né? E, de fato, a gente fica aqui com uma questão a resolver. Mas Jesus disse, olha, eu não vou abrir aqui todas as coisas, eu estou ensinando boa parte por parábolas, porque você ainda não é capaz de compreender, então a gente sabe que a gente ainda não, naquela época, não conhecia, não tinha capacidade de conhecer a verdade. E Jesus diz, mandarei um consolador para vocês, onde vocês vão entender todas as coisas. E, por sorte, estamos aqui na época que o Espiritismo já trouxe, né, um grande manual para que a gente possa entender todas as coisas e talvez entender um pouco mais o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí a gente chega aqui no sentido da vida segundo o Espiritismo, né? Então, estou fazendo um resumão aqui de qual, quando a gente faz essa pergunta, né? Para que estamos aqui? Para que a gente tem esse ciclo, né? De nascimento, né? Que é trabalhoso, né? O envelhecimento, o adoecimento, para que a gente passa por todas essas fases, né? E aí eu vou passando um pouquinho desse aprendizado que o Espiritismo nos trouxe, né? Primeiro, não há caos, né? O planeta não foi criado do nada, né? E a gente sabe que existe uma causa primária, que é uma inteligência. Então, lá na questão número 1, né, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem, né? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, a gente já está entendendo um pouco Deus, assim, né? É uma inteligência que nos criou e ela é a causa primeira de todas as coisas. Depois,
a gente aprende que a gente tem alguns elementos, né? A gente é corpo material, mas a gente também é espírito, envolto numa camada semimaterial que é o perispírito. E que aqui no perispírito está a chave de conexão entre o mundo material e o espiritual. Esse elemento espírito que somos, a gente sabe que ele não morre, ele foi criado, simples, ignorante e tem que progredir. Então aqui já é a segunda orientação, olha, nós sabemos que fomos criados por uma inteligência suprema e a gente foi criado simples, ignorante para progredir. E que a gente precisa desenvolver a inteligência e a moralidade em relação aos outros, ao meio ambiente, ao belo, à nossa capacidade de amar, né? Então, talvez nesse negritinho aqui seja um pouco a resposta, né, assim, ampla de qual o sentido da vida, né? Então, se a gente está aqui, a gente sabe que a gente está aqui para desenvolver inteligência, moralidade, não só para nós, mas em relação aos outros, né? Então, a gente não tem como desenvolver a inteligência e a moralidade se isso não for um atributo desse relacionamento, né? Esse relacionamento é fundamental. E, por fim, ter essa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo. Então, tudo isso vai vir desse ciclo, né? Então, para que nascemos, para que estamos na vida corporal, a gente sabe que essa encarnação, ela é imposta, né? Então, é o jogo da vida, a gente nasce, morre, até que a gente possa se burilar. Eu boto em parênteses imposta, porque a gente sabe que a gente, em que pese ter um automatismo no início do nosso desenvolvimento, do nascer e morrer, né? Como se fossem mesmo uma lei natural, ao passo que a gente vai progredindo, esse nascer e morrer começa a ter um planejamento, né? E deixa de ser algo maquinal, vamos dizer assim, né? E a cada vida, uns vêm com uma missão, outros vêm com algumas provas. Então fala, para que vivemos? Né? Então a gente sabe, a gente vem para progredir, e a cada vida, esse nosso diamante bruto, a gente burila ali, né? Um lado do diamante. Na outra vida, outro lado. Em alguns momentos não vai burilar nada, a gente só vai resolver algumas coisas que a gente deixou para trás, né? Na próxima, a gente dá mais um passo. Então, a gente sabe que todas essas vicissitudes, né, dificuldades, fazem parte da nossa fragilidade aqui de encarnado, né? Nascer, morrer, adoecer, envelhecer. Então, tá tudo, as dificuldades nas finanças, né? Tudo relacionado a esse ciclo aqui. E aí eu pergunto, e vocês aí, Kátia, qual o sentido da sua vida, né? Que a gente fez aqui um geral, né? Viemos para progredir a inteligência e a moralidade, mas e cada um que está aqui, né? E aí eu te digo, cada um que está aqui responda por si, né? Porque eu não sei o que Kátia veio fazer aqui, não sei o que Nelma veio fazer aqui, né? Cada um está na sua busca pessoal. E quando Jesus fala, vós sois deuses, ele não diz que somos todos iguais. Cada um tem a sua essência, o seu divino, o seu talento, né? Então, o sentido de cada vida que está aqui agora, né? Que está também nos assistindo aqui do plano espiritual, cada um está aqui, né? Para exercer a sua parte na obra da criação. E essa questão de sermos co-criadores, ela é fundamental para a gente entender depois o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Então a gente está, né? A gente foi criado e somos co-criadores. Cada um na sua divindade, né? Sabendo que temos o potencial divino, temos potencial para criar. Nós criamos o tempo todo e isso é esperado de nós, né? E cada um vai ter sua responsabilidade própria. Então, a gente sabe também pelo Espiritismo, né,
que cada pensamento, cada ação contribui para a gente chegar nesse mundo regenerado, feliz, né, leve. Mas esse mundo, a gente não vai ganhar ele. A gente não vai ganhar, a gente vai conquistar. Nós não herdaremos o mundo de regeneração, né? Nós vamos desenvolver o mundo de regeneração, nós vamos criar o mundo de regeneração. Então, por isso que é tão importante a questão da gente ter essa consciência, que somos co-criadores e que cada vida que está aqui tem um papel fundamental, né, nessa criação, e não necessariamente a mesma, né, quer dizer, necessariamente diferente cada um. E aí nós vamos chegando perto do dinheiro agora, né? A gente tem um fio condutor que é o sentido da vida, né? Então a gente sabe por que está aqui e para que está aqui. Nós temos um ciclo aqui, né? A gente é criado simples e ignorante, nascemos, morremos e chegaremos aqui um dia a espíritos puros, que não precisaremos mais dessa escola, né? E aí a gente volta para aquela dicotomia que eu falei para vocês, né? A gente tem um mundo espiritual, das ideias, né? Da fé, um mundo extrasensorial, a gente pode chamar de qualquer maneira, esse plano aqui que é a nossa casa, vamos dizer, né? E temos o mundo material, que estamos agora, né? Que é o mundo da ciência, o mundo físico, o mundo da razão, o mundo sensorial. E tem um elemento que conecta, né, o mundo das ideias para o mundo material. E o dinheiro é exatamente esse fio de condução, né? O dinheiro é como se ele fosse uma água na natureza que corre e promove esse fluxo criador, vamos dizer assim, né? Então, o dinheiro, com o dinheiro se transformam ideias, né, em mundo material. Então ele é um dínamo ali, né? Propulsor aqui dessa conexão. E aí eu chamo o Evangelho, né, para a gente ver um pouquinho assim o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, né, do dinheiro. Então tem um capítulo inteiro, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama Não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse capítulo inteiro vai abordando o nosso relacionamento, o nosso apego, né? Quando tem uma passagem da Bíblia que ele fala, Jesus, eu já tô bem, eu respeito a minha mulher, eu amo meus pais, eu dou caridade, eu já posso seguir. Aí ele fala, então deixa tudo para trás e me segue. Aí o cidadão vai, né? E aí, nesse capítulo explica, olha, o que Jesus está mostrando é o desapego, né? É que realmente para a gente subir de nível, a gente já vai estar realmente extremamente, né, desapegado da matéria. Mas eu acho esse trecho aqui muito interessante, né, quando ele chama a utilidade providencial da riqueza, que a gente pode pensar como a utilidade do dinheiro, em última instância, né? Qual é a utilidade do dinheiro? E aí ele fala que o homem tem uma missão de trabalhar pela melhoria material do planeta. Então a gente tem essa conexão, aquele sentido, né, que eu estava falando. A gente está aqui para trabalhar para o progresso material do planeta. Cabe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo, para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Então a gente está dizendo assim, olha, essa escola, esse planeta vai receber uma galera e a gente precisa aumentar a produção. A gente precisa, né? Se a produção do país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. Então, mostra essa força relacional que a gente precisa ter para conseguir, né, produzir todo o alimento de toda essa população que está encarnando no planeta. Lembrando que esse texto aqui é de 1870, né, que é do 60, 1800 alguma coisa, que é a época do Evangelho, né? E aí ele fala, a fim de mais,
cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que separam e tornam rápidas as comunicações. Olha como a gente está vendo isso agora, né? Para a gente conseguir crescer e ter condições de fazer a produção de alimento, de riqueza necessária para quem está encarnando, a gente vai precisar tornar mais rápidas as comunicações. E a gente está vendo isso, né, hoje. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair material das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito precisa de recursos. A necessidade de fê-lo criar riqueza, como fez descobrir a ciência. Então é isso, a necessidade, ele tá traduzindo um pouco do que a gente estava falando, né? Essa necessidade dessa escola, né, de termos essa escola, fez, né, a necessidade da gente ter esse fio condutor que liga povos, né, que conecta quem produz daqui, quem produz lá, né? Então ele é uma água correndo na natureza, uma energia transformadora, vamos dizer assim, né, o dinheiro. Então fez necessário criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, ele amplia e desenvolve a inteligência. Essa inteligência ele contenta primeiro nas necessidades materiais e ajudará mais tarde a compreender grandes verdades morais. Então, assim, é como se a gente estivesse, né, na escola, vendo para sobreviver, e mais tarde a gente vai conectar o dinheiro com as necessidades morais. E eu acho que a gente está nesse estágio agora, né, de curar a nossa relação com o dinheiro e com a riqueza, né? Sendo a riqueza meio primordial de execução, sem ela, então assim, sendo o dinheiro o meio primordial de execução, sem ele não mais grandes trabalhos, nem atividade estimulante, nem pesquisa. Com razão, pois é a riqueza, dinheiro, considerado elemento de progresso. Então, quando eu falo, né, que ele é um dínamo, um propulsor, né, do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, para que a gente tenha esse sentido da vida, o Evangelho também traz, né, essa mesma leitura dessa visão. Então, resumindo um pouco, né, o sentido da vida é poder trazer nossas potencialidades divinas para a matéria. Trazer, né, daquele gráfico, trazer aquele, né, plano espiritual ali, aquele divino, para cá. Trazer o belo para a vida, arte, pintura. Trazer a fraternidade para as relações econômicas. Essa aqui, acho que é um grande desafio ainda. É um grande. A gente consegue já trazer o divino para a pintura, para a arte, né? A gente traz o divino para dentro de nós aqui, né? Em oração e meditação. Agora, quando a gente vai para o plano econômico das relações, parece que a gente esquece, né? Tem um preço e vamos embora, né? Então, a gente tem que realmente trazer essa fraternidade para as relações econômicas. Que mais? Ainda não conseguimos, né, trazer para as relações econômicas, talvez nem mesmo para as relações políticas, e precisamos, agora acho que o nosso desafio, e por que eu trago esse tema, né, é que cabe a nós conectar a nossa relação com o dinheiro ao sentido, né? A gente sempre estar conectando essa relação do dinheiro com o nosso sentido. Quando circula bem, é água na natureza, tem que circular bem. E aí eu vou trazer a classificação que esse filósofo, né, o Juan Melé, traz sobre o dinheiro. Então, ele faz uma classificação que a gente faz em economia, né, dos usos do dinheiro, vamos dizer assim, né? E aí, o primeiro uso do dinheiro seria esse comprar, consumir, né? Esse é o mais óbvio uso do dinheiro. Então, a gente compra. E quando a gente fala usar o sentido, conectar o dinheiro ao sentido, ele nos provoca de como a gente usa esse dinheiro para o consumo, né? Então ele pergunta o seguinte, que a gente precisa aqui, quando a gente está nessa esfera aqui da vida material, né, fazer alguns questionamentos já é esperado de nós trazer para esse relacionamento aqui algumas perguntas
são: de onde vem esse produto, né? Por que eu vou comprar esse produto? Então, de onde veio essa madeira que está aqui, por exemplo, no NESA, né? Então, já é esperado de nós que a gente tenha uma preocupação, né? Se é uma madeira que veio de forma legal, se não foi uma madeira que desmatou uma região de mata. Então, a gente já é convidado a sermos consumidores conscientes. Então, a cada ação nossa de consumo, a gente já é capaz de pensar um pouco mais além, né? Por que eu vou comprar? Eu preciso, né, desse bem? De quem eu estou comprando? Né? De que forma que está sendo produzido? Que tipo de exploração de trabalho é feito em relação a isso, né? A gente conseguir fazer uma análise, né, na medida do possível, do impacto socioambiental desse consumo, que quando a gente traz consciência para o consumo, a gente consiga diferenciar consumir de consumismo, né? Então, a gente avaliar nosso exagero, nosso desperdício, né, de consumo. Então, isso é trazer o sentido para o plano, né, do dinheiro. Então, tem esse uso, que vamos dizer que é o uso prático, né, do dia a dia. O outro uso do dinheiro seria esse que a gente poupa ou investe, que é uma grande energia no nosso país, no nosso planeta, né? Quando a gente separa um tanto do nosso dinheiro e a gente entrega para outra pessoa, né? Quando a gente poupa, né? Poupa o dinheiro, deixa no banco, a pessoa vai lá, pega o dinheiro e cria uma empresa, uma fábrica. Isso é uma energia transformadora, está gerando medicamentos, está gerando alimentos, está gerando roupa, né? Então nós estamos entregando o nosso poder para outro poder ser também co-criador, né? Então aqui também tem uma energia muito interessante, vamos dizer, do uso do dinheiro, esse poupar. Mas aqui as perguntas são diferentes. Primeiro, quanto? Porque se a gente poupa demais, a gente cria, vamos dizer ali, uma água parada, né? Desnecessária. Se a gente poupa por medo, eu tenho medo do que vai acontecer amanhã, eu tenho medo, então eu poupo, né? Então a gente também tem que refletir um pouco sobre isso, né? Cadê a sua fé? Né? Cadê a sua confiança, né? De por que está aqui? Então tem um pouco disso. E depois, o que ele traz, que é muito interessante, é a quem transferimos esse poder. Porque a gente aqui, a gente tem a nossa, vamos supor, vou poupar para a Previdência, eu vou poupar para ganhar um jurinho, né, um dinheiro. A quem eu estou entregando esse dinheiro, esse poder, né? O que o banco faz com o meu dinheiro? A gente não costuma ter né? Que empresa? Estou investindo em ações. Que empresa que eu estou investindo? O que essa empresa faz, né? E aí, o convite que ele faz, ele fala, gente, está na hora de sermos seres conscientes. E a proposta dele, ele começou na Espanha com o que ele chama de banco ético, que é um banco que pega, tem uma pauta de projetos e fala assim, você vai me dar seu dinheiro, eu vou pagar uns juros, vou te remunerar bem, mas eu vou aplicar nesses projetos. Né? São projetos que estão comprometidos, vamos dizer assim, com a sociedade. Então é muito interessante. Ele já criou, ele disse que fez fila na porta esse banco ético quando ele criou, e depois foram abertos vários, agora está abrindo no Chile, se não me engano, e no México, na América Latina. O Brasil ainda está esperando a sua vez de alguém se animar para abrir um banco ético. É um banco normal, né? Vamos dizer assim, é um banco que faz tudo que os bancos fazem, só que ele tem uma pauta de uso desse dinheiro diferenciado. Então, é um pouquinho bem interessante, né? E por fim, ele traz o terceiro uso do dinheiro, que seria esse que ele chama o dinheiro mais espiritual que tem, seria o terceiro aqui, né? Seria o doar. Então ele fala, bem, você consome conscientemente o que você precisa, você poupa conscientemente também o necessário e faz a conta, faz as perguntas quanto e por quê, né? E você destina esse dinheiro para a doação. E aqui vem as perguntas também, porque mesmo a doação não é a doação esmola, né? Então que sobrar eu vou dar de esmola. Não, isso não é o esperado mais de um ser
consciente que sabe qual é o sentido da sua vida. Então, quando você for doar, por quê? Para quem? Em quê? Né? Então, eu posso doar para a arte, eu posso doar para uma escola crescer, né? Eu posso doar para famílias progredirem, eu posso dar aquela esmola, talvez, né? Então, eu também tenho uma reflexão aqui do doar, mas a gente aqui realmente é o uso do dinheiro do ser consciente, né? Aquele ser que já tem um outro olhar da vida, né? E que busca, é um ato aqui de liberdade, vamos dizer assim, né? É aquilo que você faz realmente por amor. Porque esse dinheiro da doação é um dinheiro que morre para você, né? Ele não é um dinheiro que nem você investe no banco ético lá, então o dinheiro vai render um projeto, depois esse dinheiro volta para você com juros e tal. Não, o dinheiro de doação morreu. Para você, morreu. É aquela, você realmente é um ato de escolha, né? E escolha, essa bondade, essa decisão do doar, você tem que realmente escolher. Não é uma coisa que não exige essa reflexão. Então, deixa eu ver o que mais que eu não falei, né? E aqui tem uma reflexão interessante, né? Desse doar, a gente refletir sobre o tanto que a gente recebe, né? Porque a gente às vezes tem uma reflexão de, eu vou doar porque, né, eu sou bom, eu sou bondoso, né? E a gente pode ressignificar esse vou doar porque eu sou bom, bondoso, né? Eu vou doar porque eu sou grato por tanto que eu recebi, né? A gente recebeu tudo, a gente recebeu o planeta, a gente recebeu o corpo, a gente recebeu a inteligência, a gente recebe esse ar, essa natureza, né? Então a gente recebeu assim muito, né? A gente recebeu a nossa família, a gente. Então assim, a gente pode também doar nesse ciclo, né? Da generosidade, do tanto que a gente recebe. Então a doação cura o mundo. E a doação é um ato de entrega. Então, eu achei muito interessante essa contabilização, né, do dinheiro que ele faz. E é bom que a gente reflita, né, no nosso dia a dia, vamos dizer, em todas as fases, né. Alguns vão falar assim, mal cabe, sobra o dinheiro para eu consumir, mas dentro do consumir tem toda uma reflexão consciente, né. Dentro do poupar, outra reflexão consciente. Então, é importante que a gente se lembre disso. O Chico Xavier tem um livro de Emmanuel que eu não conhecia, que chama Dinheiro. O livro chama Dinheiro. Eu achei muito interessante, que eu falei, Emmanuel falando de dinheiro, né? E aí o Emmanuel começa esse livro dizendo assim, gente, para aqueles que leem esse livro buscando sugestões de como ganhar dinheiro, eu recomendo outra leitura. Ele fala assim. E Emmanuel tem essa pegada, né, de trabalhar o tema do dinheiro, da riqueza, muito no incentivo ao trabalho, né? Então, nessa coisa de fazer fluir, né? Então, ele fala sobre, tem um trechinho aqui do livro, né? Ele fala, a pobreza é mera ficção, todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir. E consoante a palavra do mestre, o maior da vida será sempre aquele que se fizer devotado servidor de todos. Então, esse chamamento aqui ao trabalho, tem ao longo do livro dele todo, né? Tem esse chamamento. E aí eu queria passar um pouquinho, um trecho do Chico Xavier falando sobre dinheiro também, que eu achei muito legal. Não sei se aqui eu consigo. Vou pegar daqui. Era só para mostrar o Chico também, mostrando que essa analogia que ele fez, né? Que o dinheiro é como sangue na sociedade, quando ele para, causa uma trombose social, né? Eu achei muito. Hã? Tem altas tromboses, né? Mas então, gente, acho que a intenção era essa, né? Nos lembrarmos agora de quando a gente estiver nos relacionando com dinheiro, que a gente possa também levar o que a gente aprende ou reflete aqui para a vida econômica, né?
tem uma outra coisa, porque assim, essa conexão com o sentido, eu estou lendo um livro de um economista comportamental, chama Dan Ariely, né? É um cara genial que estuda o nosso comportamento e como a gente toma decisões, né? E ele fez um experimento em relação à honestidade, em relação ao dinheiro, né? Então ele botou numa sala um grupo de jovens e aí ele faz um experimento, vamos dizer, né? Ele pegou universitários de várias universidades, assim, e aí ele botava numa sala um formulário para você fazer 10 exercícios de matemática relativamente, vamos dizer, simples, né? E a cada exercício que você acertasse, você ganhava $1, vamos supor. Tinham 50 questões, vamos dizer assim, né? E aí, cada questão que você acertasse, você ganhava $1. Então, ele fez essa pesquisa. Primeiro, ele fez com o primeiro grupo, né, de alunos. E aí, em média, os alunos acertaram 20 questões, vamos dizer assim, né, de 50. E aí, ele fez esse mesmo experimento na outra sala, em que a folha que você fazia a conta, você tinha a resposta, como se fosse um erro de impressão, você tinha a resposta na contrafolha, assim, né? E aí ele queria saber se as pessoas iam burlar, né? Iam pegar a resposta e marcar para ganhar o dinheiro. E aí ele fez um terceiro grupo, né? De controle, com o mesmo exercício, né? Que ele nem precisava marcar o cartão de respostas, né? E entregava só a folha final preenchida, ou seja, não dava nem para ver que a pessoa tinha burlado, vamos dizer assim. Então ele quis ver se as pessoas iam agir de forma diferente nesses contextos. Mas aí mostrou claramente, né, que de fato pessoas honestas, vamos dizer, alunos e tal ali, quando elas tinham a oportunidade de fazer o exercício colando sem ser visto, eles faziam, né? Fizeram essa burla. Mas uma coisa que eu mais achei incrível desse experimento é que ele continuou o experimento e ele fazia assim: antes de você começar o experimento, anota aqui para mim no cantinho quais são os 10 mandamentos. Aí a pessoa ia lá e preenchia os 10 mandamentos. Aí depois ele fazia esse teste de novo, com outro grupo, vamos dizer, de controle, né? Para ver se as pessoas iam colar. E o número, o percentual de cola, vamos dizer assim, de desonestidade no teste, quando as pessoas só escreviam os 10 mandamentos, não tinha nenhuma conexão com o exercício, mudava radicalmente. Então, assim, você vê, só quando a gente tem um chamado, vamos dizer assim, né, que nos conecta ao sentido, a gente já se comporta de forma diferente, né? Então aquilo, é só uma cola. Mas, depois você escreve os 10 mandamentos no papel, você vai fazer o exercício, você já pensa diferente, já ativa em você, né? Uma coisa diferente. Então é muito interessante como a gente toma decisões. E sabendo que a gente toma decisões quando está vinculado ao dinheiro, muito no lei da sobrevivência, a gente tem que refletir mais e mais sobre o uso do dinheiro, porque a nossa tendência é ser animal, instinto de sobrevivência, né? E você de lá e eu de cá. E a gente tem a possibilidade de agora, né, de fazer essa reflexão no dia a dia sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigada.